Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, o sexto domingo do tempo comum. E a nossa reflexão vem muito a nos acalentar nos dias de hoje, sobre a exclusão e a discriminação. Nenhum tipo de exclusão, meus irmãos e minhas irmãs, agrada a Deus. Sobretudo aquela que está envolta em preconceito e discriminação. Existem muitos tipos de exclusão, algumas veladas e outras escancaradas. Já bem antes do tempo de Jesus, elas existiam, eram legitimamente pela lei, eram oficializadas. Por exemplo, quem fosse acometido pela lepra era banido da comunidade. Nós vimos que lá no tempo de Jesus, quem era acometido pela lepra era banido da sua comunidade, era discriminado da sua comunidade, era abandonado pela sua comunidade e do seu convívio social. Era condenado à mais radical forma de exclusão até que esta doença fosse curada. A pior era que antes de morrer, literalmente, a pessoa passava por um tipo de morte moral, tendo que se identificar publicamente como leproso. Nós vimos que lá a pessoa ela tinha que se pronunciar perante todo mundo que era um leproso. Então nós temos que ver, meus irmãos e minhas irmãs, que assim como mostra no livro do Levítico, da primeira leitura que temos hoje, essa primeira leitura nos prepara para a reflexão do Evangelho de hoje, quando Jesus se propõe a romper com essa cruel modalidade de exclusão. Toda e qualquer tipo, forma de exclusão é cruel e ofende profundamente a Deus. Não precisamos voltar nos tempos bíblicos para encontrar exclusões. Elas continuam a existir e provocam as mesmas agressões físicas e morais de antes. Num passado não muito distante, a lepra ainda era uma doença temida e excluente. Tanto era que nos hospitais que cuidavam dos leprosos eram construídos em lugares afastados. Meus irmãos e minhas irmãs, e nós tínhamos aqui, na nossa realidade, o Hospital São Roque, em Piraquara, onde ali haviam leprosos. Eles eram excluídos, eram retirados assim do seu convívio social. Na década de 80, meus irmãos e minhas irmãs, quando a AIDS ganhou a visibilidade, os portadores deste vírus, os que já tinham desenvolvido a doença, eram praticamente excluídos. Lembram disso? Que quando saiu essa doença, quando foi manifestada essa doença, todo mundo que já tinha essa doença era excluído. Nós não podíamos nem dar um aperto de mão numa pessoa dessa. Nós tínhamos medo de apertar a mão, de abraçar uma pessoa que estava com HIV. Será que não é uma forma de exclusão que nós estamos fazendo hoje? E o Evangelho vem falar disso também. Se trata da questão do modo exemplar, ensinando como agir diante das diferentes enfermidades. O preconceito. Vemos que no texto de hoje, neste Evangelho de hoje, um leproso chegou perto de Jesus. Temos aqui um ato insensato, como que alguém não podia chegar perto de ninguém, como vimos na primeira leitura, chegassem perto de Jesus. Ele chegou perto porque Jesus permitiu que ele chegasse. Aquele leproso só chegou perto de Jesus porque Jesus o chamou: venha até a mim. Se Jesus tivesse agido como pedia a lei, teria mantido distância dele e não teria possibilidade de cura. O fato de Jesus permitir que o leproso se aproximou abriu uma brecha que o preconceito fosse rompido
Ele possibilitou com esse gesto inovador e libertador que o leproso fosse visto como alguém. Ali Jesus mostra como nós devemos agir com os nossos irmãos hoje que são excluídos. E quem são os excluídos? Como Jesus acolheu esse leproso, será que nós, como diáconos, como padres, como leigos, acolhemos aquelas pessoas que estão sendo excluídas? Quem são os excluídos? Homossexuais, essas pessoas com doenças contagiosas. Então todas essas pessoas são excluídas, às vezes por uma comunidade, às vezes pela própria família. Há dois elementos fundamentais para a inclusão e a cura: o desejo do leproso de ser curado e o desejo de Jesus acolher e curar o leproso. Com esses dois elementos essenciais, abre-se o caminho da cura. Em seguida, o texto diz que Jesus fica com ira. Jesus fica bravo, né? Mas ele não é que ele ficou bravo com o leproso ou contra o leproso, nem pelo fato dele ter se aproximado do leproso, mas sim com que a comunidade, com que o povo estava tratando aqueles leprosos, vivendo isolados, colocando barreiras para que eles se aproximassem. Isso que Jesus ficou irado, foi com isso que ele ficou irado. O nome de Deus estava sendo usado em vão de forma distorcida, pois Jesus veio para restaurar a vida, mas encontrou vidas sendo eliminadas pela pura ignorância. Desse modo, Jesus prontamente estende a mão e toca o leproso e manifesta o desejo que seja curado. Temos aqui outros dois gestos profundamente libertadores. Aquele que ninguém se aproxima foi então tocado, acolhido, amado. Aquele que nunca, às vezes, chegou, ele é amado, ele é respeitado por Jesus. E às vezes nós, na igreja, nós excluímos essas pessoas, não acolhemos elas. Às vezes não sentamos do lado dela, não entramos dentro dela. Nós temos que nos fazermos como irmãos, como Jesus fala, ama o próximo como a ti mesmo. Agora, quem é o próximo? Será que o próximo não é aquele irmão que está sendo discriminado? Aquele irmão que está sendo caluniado, discriminado? Estes, meus irmãos, não há remédio mais eficaz do que o amor. O caminho, ou seja, sentir que alguém se preocupa com este gesto de Jesus é elementar, que nos ensina a amar mais as pessoas, sobretudo aos que sofrem. Jesus, ele nos intimida a falar: ame, ame, ame. Por isso que ele colocou: ame o próximo como a ti mesmo. Nós temos ali ainda o conceito, o gesto, como o pessoal purificava, assim é curado o homem e dispensado. Jesus trata a questão da autoridade, serenidade, com a exclusão não se brinca. Ele sabe que está mexendo numa situação complicada. Lidar com uma sociedade preconceituosa não é fácil. Com isso, Jesus enfrenta muitos problemas. Veja, Jesus naquela época já enfrentava problemas com esse negócio de preconceito. E hoje ainda assola esse preconceito, evidenciando esse preconceito que até hoje trazemos em nós quando usamos aqueles provérbios conhecidos. E tem um verbo muito conhecido que é assim: diga com quem tu andas, que eu direi
quem tu és. Não é verdade? Ou seja, se você está com um leproso, você também é um leproso. Se você está com um homossexual, você é um homossexual. É isso que quer dizer. Será que nós não estamos julgando estas pessoas? E é com essa questão que eu fecho o nosso questionamento de hoje, a nossa reflexão de hoje. A questão que Paulo, o apóstolo, se confronta na segunda leitura de hoje. Paulo pede à comunidade que faça as coisas pela glória de Deus e não pela sua própria glória. A igreja, não fazemos as coisas para nós mesmos, mas para os outros. Quem não age assim, não entendeu o sentido de ser igreja. É isso que Paulo fala nesta segunda leitura, que quem se vangloria não está vivendo o sentido de igreja. Por isso, um dos apelos de Paulo nessa segunda leitura que não sejamos motivo de escândalo. Não há escândalo maior do que o preconceito e a discriminação. É com isso, meus irmãos, que nós fechamos a nossa reflexão. Não há escândalo maior do que o preconceito e a discriminação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.